amores, bom dia, boa tarde, galerinha do terceiro ano, e aí, como estão? Boa noite também, né? Dependendo do horário que você irá assistir a sua aula. Hoje é terça-feira e eu queria depois um retorno para saber se o áudio está chegando ok aí na casa de vocês. Porque algumas mães me disseram, tia, a aula tá muito baixa, não sei o quê. Como eu falo muito alto, eu tento ponderar, né? Porque eu sou muito gasguita. Então, eu falando alto, aí dá a impressão que eu tô assim, gritando a aula inteira, né? Então, depois eu gostaria que vocês dessem um retorno. Tia, o áudio tá legal, tia, eu preciso melhorar e tal, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos começar a nossa aula de ciências, como combinado no grupo ontem, né? Que as correções serão no início da aula, consequentemente, o conteúdo do dia. Então, a gente vai aí fazer a correção agora da página 95, que foi o assunto da aula passada de ciências, onde a gente falou sobre o que era o solo, né? Sobre como o solo é formado. E aí, diz assim, na página 95. Observe essas fotografias e depois leia a tirinha. O nosso livro vem apresentando essas duas imagens, né? Aí asfaltando a rua, como vocês podem observar. E aí, em seguida, vem aí um diálogo entre a Juliana e a Renata, né? Duas pessoas aí, duas garotas, eu creio, conversando aí sobre a definição do que seja o solo. Aí a Renata diz, o solo é formado de asfalto, concreto, rochas e restos de animais e vegetais mortos. Já a Juliana, ela contesta, né? Ela respeita a definição, a opinião da Renata, porém, ela discorda, né? Porque a gente tem esse poder, digamos assim. Não é bem o poder, a palavra que me fugiu aqui é a memória. Então, assim, a gente não é obrigada a concordar com a opinião do outro, mas nós somos obrigados a respeitar a opinião do colega. Tá bom? Tá, respeito, mas não concordo. Você pode questionar, tá? Porque não existe verdade absoluta, né, galerinha? A gente sabe disso. E aí a Juliana falou, o solo é formado por pedacinhos de rochas, água, gases, seres vivos e restos de seres vivos. Qual menina está correta em sua afirmação? Será Renata ou será Juliana? O que vocês me dizem aí? A Juliana. Juliana está correta com a afirmação dela. Escreva o que Juliana poderia dizer contra a afirmação de Renata. Então, a Juliana diria, Renata, asfalto e concreto são materiais colocados pelo ser humano para cobrir o solo, mas não participam de sua formação original. Tá, tia, mas eu não coloquei assim. Eu coloquei assim. Não, o solo não é formado de asfalto, concreto, rochas e restos de animais e vegetais mortos. Eu posso? Claro que pode, né? É a sua opinião, é a sua visão com relação ao conteúdo, beleza? Seguimos adiante, avante com o assunto de hoje. Chapada dos Guimarães já esteve debaixo d'água. Mito ou verdade? Então agora vamos acompanhar aí a aula na página 96. Vamos explorar esse conteúdo, tá? Que diz assim. Andando pelo caminho que leva à Cachoeira das Andorinhas, a guia de turismo Nariel e Atisquiu não tirava os olhos do chão. Quando questionada, explicou que estava procurando fósseis e achou vários. Continuando. Os fósseis eram pedrinhas que tinham em si o formato de conchas. Há 300 milhões de anos, tudo isso era mar. Estes são fósseis de conchinhas que se mantiveram nas pedras, explica Nariel. Outro indício de que a chapada já esteve embaixo d'água são as marcas nos paredões. Segundo Nariel, a rocha é arenosa e quando você esfrega os dedos, pode sentir ela esfarelando, desmanchando.
Nós podemos ver a diferença das cores e as partes mais escuras são mais recentes, explicou a guia apontando para a rocha. Tia, mas o que são os fósseis? Vamos aqui para a definição de fósseis. Os fósseis, eles são restos de elementos que foram cobertos por alguma coisa há muito tempo. Vale? Eu não entendi não. Por exemplo, foi descoberto um fóssil de um dinossauro, né? Tá lá os historiadores e tal, todos trabalhando lá, escavando alguma coisa, né? E aí encontraram um osso. Será que ele pode retirar de uma vez? Cavar ali o buraquinho, né? Os arqueólogos e tirar? Não. Ele vai com um pincelzinho, vai pincelando, né? Primeiro eles estudam o ambiente para saber a história do passado daquele lugar. Então aqui viveram povos tal. Aqui viveram animais pré-históricos. Então vamos explorar esse local aqui, galera. Aí pega lá o pincelzinho, o martelinho, tudo bonitinho, né? Igual no filme da múmia, né? Que são os arqueólogos que vão em busca da múmia e tal, lá no Egito, né? Aí encontrou um fóssil. O fóssil é o resto de alguma coisa que viveu há muito tempo. Um dinossauro, ou uma flor, ou então até mesmo uma concha, né? Como a Nariel vem falando aqui, ela viu aí o fóssil de uma concha que existiu há muito tempo, tá? E aí, pessoal, a gente vê que a civilização futura, a que vai vir mais na frente depois da gente, ela vai com certeza ter aí alguns caras, algumas pessoas estudiosas, arqueólogos e tal, que vão querer explorar, saber como é que viveram, como é que nós vivíamos, né? Aí já imaginou, muito avançadamente, né? Muito futurista, muito desenvolvido. Poxa, o pessoal se comunicava pelo celular. O que é isso aqui? Vamos estudar esse aparelho aqui. Rapaz, olha, a gente vê aqui que tinha número, tem teclado, as pessoas trocavam mensagem e tal, né? E aí vai se tornar um fóssil. Uma espécie de uma flor, uma espécie de um animal, né? Até mesmo um cachorrinho, eles podem encontrar futuramente os restos mortais do cachorrinho ou do gatinho, né? E aí vai se chamar fóssil. Eu acho que deu pra vocês entenderem, né? Então vamos lá. Aí a primeira questão vem dizendo assim: sublinhe o texto, o trecho que indica que a Chapada dos Guimarães já foi coberta pela água do mar. Aí a gente encontra lá na 97 mesmo, quando diz assim, ó: os fósseis eram pedrinhas que tinham em si o formato de conchas. Há 300 milhões de anos, tudo isso era o mar. Olha só. Até o próprio mar aqui, né? Hoje é tão pertinho da nossa casa, ou pelo menos na janela do quarto dá pra eu ver o mar. A minha mãe dizia, minha avó Neuza, dizia que o mar não era aqui, quando ela era viva. Ele era afastado, era lá, né? Mais pra dentro, era mais afastado. E aí ele veio avançando, porque tem um período do ano que o mar, ele tá muito agitado, geralmente agora, os tempos com mais ventania, agosto e setembro, ele vem avançando, né? E aí foi destruindo as casas e tal, onde ele se encontrou. Mas será, tia, que futuramente ele vai andar, avançar mais um pouquinho, as nossas casas não ficarão mais onde estão? Aí a gente não sabe, né? Porque a vida toda é aí um processo em grande transformação. Tá bom, pessoal? Então a gente fica hoje por aqui com a nossa aula de ciências sobre fósseis, tá bom? Quem tiver a curiosidade de pesquisar, se aprofundar no assunto, fique à vontade aí, tá, pessoal? Beijo!